A lenda do trem fantasma. Há muitas histórias assustadoras sobre trens abandonados, mas uma das mais arrepiantes é a lenda do trem fantasma, que supostamente ainda corre nos trilhos em algumas partes do mundo. A história começa em uma pequena cidade onde, há muitos anos, um trem desgovernado descarrilou em uma curva perigosa. Várias pessoas morreram na tragédia, incluindo os passageiros e a tripulação do trem. Desde então, dizem que o trem fantasma assombra os trilhos, percorrendo-os sem motorista e sem parar. Muitas pessoas afirmam ter visto o trem fantasma ao longo dos anos, especialmente à noite. Algumas pessoas dizem que o trem aparece de repente, sem fazer nenhum barulho, enquanto outras dizem que ouvem o barulho dos trilhos antes de vê-lo. Há também relatos de pessoas que viram os passageiros fantasmas dentro do trem, olhando para elas com olhos vazios e expressões assustadoras. Algumas pessoas até afirmam ter sido convidadas a entrar no trem, mas quando tentam, as portas se fecham sozinhas e o trem desaparece na escuridão. Dizem que o trem fantasma é uma maldição sobre a cidade, e que ele continuará assombrando os trilhos até que todos os mortos sejam vingados. Algumas pessoas tentaram encontrar o trem fantasma para colocar um fim na maldição, mas nunca retornaram. Até hoje, a lenda do trem fantasma vive na memória das pessoas, mantendo-as longe dos trilhos à noite. Alguns dos moradores da cidade contam que o trem fantasma só aparece em noites de lua cheia, e que é possível ouvir o som dos apitos e dos trilhos por toda a cidade. Muitos têm medo de passar perto dos trilhos quando a noite cai, e evitam até mesmo falar sobre a lenda. No entanto, alguns aventureiros ousados já tentaram se aproximar do trem fantasma para ver se a lenda era verdadeira. Uma dessas histórias envolve um grupo de jovens que decidiram acampar perto dos trilhos em uma noite de lua cheia. Eles estavam rindo e conversando quando ouviram o som do trem se aproximando. Eles correram até os trilhos para ver o que estava acontecendo e viram o trem fantasma se aproximando. Ficaram paralisados do medo quando viram os passageiros fantasmas olhando para eles através das janelas, mas quando tentaram fugir, descobriram que estavam presos na linha férrea. O trem fantasma passou por eles, sem parar, mas deixando um rastro de ar frio e um forte cheiro de enxofre. Depois disso, os jovens nunca mais foram os mesmos. Alguns deles nunca mais conseguiram dormir direito, outros desenvolveram uma aversão aos trilhos e à noite. A lenda do trem fantasma continua a assombrar a cidade, e muitas pessoas ainda acreditam que a maldição só será quebrada quando todos os mortos forem vingados. Até lá, é melhor ficar longe dos trilhos à noite, porque nunca se sabe quando o trem fantasma pode aparecer. Outra história assustadora envolvendo o trem fantasma é contada por alguns moradores mais velhos da cidade. Eles dizem que há muitos anos, um grupo de trabalhadores ferroviários encontrou o trem fantasma em uma noite escura enquanto estavam trabalhando nos trilhos. Eles viram o trem se aproximando lentamente, e ficaram perplexos ao ver que ele não tinha nenhum motorista ou passageiros. No entanto, quando o trem passou por eles, eles viram um homem pálido, vestido com roupas antigas de trem, sentado em uma das janelas. O homem os olhou fixamente, com um olhar triste e vazio, e então desapareceu dentro do trem. Os trabalhadores ficaram apavorados e fugiram do local imediatamente, mas alguns deles relataram terem sido seguidos pelo trem fantasma durante todo o caminho de volta para casa. Desde então, muitos trabalhadores ferroviários afirmam ter ouvido vozes assustadoras e terem visto figuras estranhas enquanto trabalhavam nos trilhos à noite. Alguns até relatam ter visto o trem fantasma correndo pelos trilhos com uma velocidade assustadora, sem motorista e sem controle. A lenda do trem fantasma é tão forte que muitas pessoas ainda acreditam que ele percorre os trilhos até hoje, e algumas pessoas ainda relatam avistamentos do trem em algumas partes da cidade. A história se espalhou para além da cidade e se tornou conhecida em todo o país, tornando-se um dos mitos mais assustadores sobre trens abandonados. E aí, vocês teriam coragem de andar nesse trem? Curtam e comentem. Para mais vídeos, até o próximo. Valeu! Uai, seu app de vídeos curtos.